Aí, o que acontece? Conta pra eles aí. O doutor falou algo e tem hora que sai assim uma fala que... Sim, desproporcional. Tinha falado. Ele falou assim, pai, eu vou tirar o bebê da barriga da Ju. Eu falei, não, o senhor só vai tirar se tiver condições de tirar. Aí ele falou, quem é o médico aqui? Eu falei, o senhor, mas quem é o pai? Eu falei, sou eu. Eu falei, doutor, acima do senhor está o nosso Deus. Aí ele fez assim, calma, paizinho, calma. O seu filho está sem condições aí dentro. Aqui fora, nós conseguiremos cuidar dele. Aí dentro, a placenta dela e o cordão umbilical já fez o que tinham que fazer. Seu filho está com 25% de oxigenação. Seu filho está sofrendo. Aí ele pegou o papel, abriu e falou, só hoje, ó, ele já ficou mais de não sei quantas vezes sem respirar. 38 vezes, aproximadamente. Ele falou, toda vez que o gráfico desce, ele tá sem respirar, ele tá sofrendo. Ela vai internar hoje. Isso. Se quarta-feira ele não tiver nascido, eu tiro ele de dentro dela. Assina aqui pra mim. Ah, já viu uma caneta ficar com 10 quilos? E por você assinar aquilo? Mas, doutor, assina. Cara, eu peguei a caneta, minha mão ia pra tudo que é lado, não conseguia nem assinar. Aí assinei, cara, a carta. E dali fomos pra casa. Entramos no carro, ligamos pro pastor Francisco de Assis. Pastor, o senhor pode nos atender? Cara, assim, a voz, o pastor, aquele choro interno, sim, e a Ju, assim, acocada, dentro do carro e chorando, e eu com a mão na barriga dela. Calma, amor, calma. Aí ele, assim, eu estava em oração, né? Eu estava em oração. Aí ele falou bem assim, o Benjamin vai viver. É necessário. É necessário. Mas ele fez essa fala assim, ó. Mas o processo é profundo, pastor. Vai doer demais. Mas Deus está falando que vai dar vida. Descansa, vamos orar. Oramos. A gente deu uma acalmada. Assim, ó, até hoje eu não sei como eu saí do hospital e cheguei em casa, dirigindo. Até hoje eu não sei. Eu sei que eu cheguei, mas semáforo, eu não sei como eu dirigi. A cabeça não tava ali, eu desapareci, apareci em casa. E aí dali a Ju teve até as 7 horas da noite pra se arrumar. Já chegamos umas 5h40. Ela teve 1h30 pra se arrumar, se despedir de toda a família. Aquela aí, tensão. Sim. explicar, ela chorando, eu... Não dava tempo pra explicar todas as Entendeu? informações. E cada explicação era um... Você volta, né? Você explica e volta na frente do médico. Ou explica e volta na frente da doutora do Doppler. E dói cada vez mais, né? O rememorando é muito pesado, terrível, né? terrível. É muito pesado. Doeu muito. Quando foi 2h45, o bem nasceu. A doutora Isabel desceu. Cara, eu tava um leão lá embaixo. Nossa, ela já desceu fazendo assim, ó. Calma, pastor. Ela fez bem assim. Por quê? Como eu entro no hospital pra orar, as pessoas me conhecem. E o segurança é da nossa igreja. E eu ia pra lá e pra cá, e ele assim, cara, o pastor tá enfurecido aí embaixo. Ele falava pra André e uma irmã da igreja também, a Deia. Sim. Vamos orar pelo pastor. E aí assim, eu ia e voltava. E aí a doutora veio e ficou o segurança e a doutora. Aí eu falei assim, não, eu não vou brigar com ela. Não, mas vamos falar mais baixo, vamos mas conversar. É o meu tom de voz. Falei, aí ela falou assim, o que você quer saber? Olha a ingenuidade. Não. Como é que tá o tempo Não, lá fora? olha a ingenuidade. Olha a resposta que eu dei. Vocês vão achar o bico. Eu falei, ele é bonito. Sério? Não acredito. Cara, eu virei pra ela e falei, ele é bonito, como ele é? Oh, meu Ela falou Deus. assim, ele é lindo, pai. Oh, meu Deus. Só que ele é um bebê muito pequeno. Gil, se tu quiser. Seu filho é pequenininho. Cheguei na quarta-feira e eu vi ele já estava entubado. A cena... Por causa do Chocante, pulmão. Ela vai inicialmente. contar, né? Sim, os bebês prematuros, eles esquecem de respirar. E aí, numa dessa, ele parou e começou a ficar roxo. E não voltou mais. E aí não voltou, e aí o médico teve que fazer o procedimento de entubar. E eu vi aquilo, assim, eu fiquei paralisada, né? Aí foi a doutora conversar comigo, falou assim, ó, calma, ele tá bem, só que ele teve essa parada respiratória e vai permanecer assim até ele ir voltando. E aí, eu entrei em desespero, né? Eu já comecei a chorar, porque eu falei, pronto, agora aconteceu alguma coisa. E a gente já tem uma experiência em casa, que é da minha sobrinha Laurinha, que eu tenho uma sobrinha que é especial. E ela sofreu um AVC quando nasceu. E aí, eu já fiquei imaginando, eu falei, meu Deus do céu, é só o Senhor pra cuidar. E aí essa parte você vai contar, amor, que aí o Dr. Marcelo foi falar com você na quinta-feira. Isso era o quarto dia. Segunda pra terça, terça pra quarta, quarta pra quinta. Entrando ali no quarto dia. Fazendo jejum, indo no monte, todo esse período. O que eu falei pra ela? Você vai pro hospital,
Porque ela ficou lá, né? Eu tava lá, Ela estava no hospital. É. Mas eu falei assim, você vai pro hospital e eu vou pro monte. Essa foi a fala. Aí minha mãe me ligou, falei, não, eu estou no monte, a Ju está no hospital. Porque a pregação, ela é uma coisa real, mas viver ela é outra, é o necessário. E eu percebi que Deus estava me tirando do experimento para a realidade. Eu viver algo. E aí eu fui traduzir o que a gente tanto prega em atitude. Entrei num jejum de 4 dias sem pão, sem água. Meu amigo. Primeiro dia, você tá... Foi, passou. Segundo dia, mais ou menos. Terceiro dia, desidratação veio forte. Desnutrição pesada. Eu não conseguia andar direito. Dor na coluna, desnutrição vem, seca tudo, né? Cartilagem, músculo. Dor de cabeça era aguda, assim. Parecia que ia rasgar essa parte do olho aqui, ó. E aí eu moro perto do monte, que é o local, meus pais moram, onde eu me descobri ministerialmente. Então eu voltei para um local Olha só. que fazia aproximadamente 11 anos que eu não ia. Eu voltei e eu tive assim uma anamnese, assim, uma análise total da minha vida. E dobrei o joelho e o egoísmo foi quebrado porque eu não orava pelo bem. Eu orava pelas crianças que estavam na UTI. E dentre elas o bem. E eu comecei um propósito, acho que vocês lembram na rede social. Benjamin, Jesus Cristo te dá saúde. E eu vou mostrar algo pra vocês muito forte, mas é muito forte. Esse eu deixei só pro VidaCast. Esse eu deixei assim pro VidaCast. Eu criei um bilhete de oração pro bem e eu subia no monte com ele nas minhas mãos, ó. E eu anotava o peso dele, o dia, a hora. E escrevia aqui, ó, Benjamin Perazzo Lemos, Jesus Cristo te dá saúde. Aí eu pus Atos 9:34. Aí, por exemplo, primeiro dia, segundo dia, sétimo dia e tal. Já eu cito isso aqui. Então eu ficava no monte com o papel, eu ia e voltava orando. Dormia, acordava com o papelzinho na mão. Ia pro hospital, papel na mão. E a Ju, amor, você tá bem? Cara, eu mal, em jejum, assim. Não, eu tô bem. Eu tô bem. Tô bem, pelo bem. Você vê que o milagre, ele extrai vida para gerar vida. Eu estava dando virtude. Eu entendo assim, sabe? Porque de mim saiu virtude. Então a vida saindo para gerar vida. E aí no quarto dia, que é esse dia que a Ju tá contando, eu estava 4 horas da tarde. A visita era às 4, só que 4 horas eu estava no monte, eu não conseguia levantar. Me deu uma dor na coluna tão forte, eu não conseguia, eu comecei a chorar porque deu o horário da visita. Só que aconteceu algo nesse momento. Eu comecei a chorar e eu senti a graça de Deus. Ao mesmo tempo. Eu chorava porque eu queria me levantar e ir, e eu comecei a ser envolvido por uma graça. E a gente sente quando Deus está se aproximando da gente. E aí eu entreguei ali uma lágrima. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho ninguém por profeta. Eu só tenho a tua palavra. E o meu pedido é, eu só quero ver o meu filho. Mas eu não tenho força nem para me levantar daqui. Então me dá a tua palavra. E nessa hora ele falou comigo. Ele me disse assim, ó, levanta-te. Isso te acontecerá para testemunho. Lucas 21:13. Glória a Deus. Amém. Quando ele falou isso, veio uma energia, eu me coloquei de pé e abri a Bíblia. Lucas 21:13. Isso te acontecerá para testemunho. Glória a Deus. A energia foi tão grande que quando eu saí, eu liguei para minha mãe e ela falou, tá tudo bem? Eu falei, o bem tá curado. Glória a Deus. Falei para ela, o bem tá curado. Perceba, enquanto eu estava lá, ele estava tendo a parada respiratória. Foi no mesmo dia, no mesmo momento. Olha só. Aí quando eu chego 5h15, 5h20 da tarde, o Dr. Marcelo de Oliveira vem falar comigo. E ele vem assim, ele veio com um olho desse tamanho, e eu com um sorriso. Como é que você explica isso? O médico vindo assim, tenso, e eu sorrindo. Aí ele falou assim, pai, pastor, eu preciso falar algo pra você. Eu falei, sim. Aí ele falou assim, olha, o Ben teve uma parada. Aí eu, como assim, doutor? O Ben teve uma parada. E eu vendo ele ali. Cada dia era um médico. Então, um médico que falou comigo era um. Aí depois, o doutor Marcelo, que foi o que entubou o Ben, foi falar com o Felipe de novo. Né? Aí ele Cada me dia era um explicou. médico que passava. Eu tava entubando ele. Na hora que eu fui destubá-lo, tirá-lo do oxigênio, o líquido voltou. E desceu aí. Desceu, não sei pra onde, pulmão, coração, sei lá pra onde é que desce. E o Ben perdeu a respiração. Eu chamei a doutora Sandra, o doutor Gustavo. E nós tentamos recuperar ele não voltou. Aí eles usam a palavra perdeu, a gente perdeu o Ben. E eu coloquei na bancada e falei, meu Deus do céu, perdemos o filho do pastor. E a gente fez o procedimento novamente. E aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Porque quando você destuba, o líquido que volta, não tem como o médico controlar isso. Porque ele está tirando algo que vem aqui na traqueia, ele vem aqui embaixo.
Ele falou, então é uma coisa que não é que tem um erro, não tem como eu controlar esse líquido. E ele voltou. E o Ben asfixiou e perdeu a respiração. E o coraçãozinho já fraquinho, na época, ele baixa o peso, ele teve a parada. Só que eu não consigo explicar uma coisa. Eu falei, o quê? Foi muito forte, cara. Ele falou assim, eu não consigo explicar como é que ele voltou e voltou sem precisar de respiração. Glória a Deus! Aleluia! Deus é fiel. Oh, gente, meu Deus é Deus. fiel. Que Aí eu lindo. falei assim, Obrigado, Jesus. glória a Deus. Eu falei, doutor, então eu vou te explicar. Que horas foi isso aí? Ele, 16h04 da tarde. Eu falei, 16h04 eu tava orando. Ele falou, a oração faz coisas que a medicina Glória não a pode Deus. fazer. Eu ouvi isso 2 vezes no hospital. Meu Da doutora Deus. Maria, que eu contei ontem, e do doutor Marcelo. A oração, Meu eu vi Deus. 2 médicos. A oração faz coisas que a medicina não pode fazer. Precisamos consegue orar. fazer. Precisamos Sim. orar. Falou assim na minha